Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Que a graça e paz do Senhor Jesus esteja com todos. Vamos finalizar então aqui o capítulo 9, versículos 13 e 14. Começando. O sexto anjo tocou a sua trombeta e ouviu uma voz vinda das quatro pontas do altar de ouro que está diante de Deus. Disse ao sexto anjo que tinha a trombeta: solte os quatro anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. A gente sabe que são anjos caídos porque são anjos presos, né? 2 Pedro 2,4. Pois se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançou-os no inferno e os entregou nas cadeias das trevas para serem reservados ao julgamento. Talvez esses anjos seriam os descritos no livro de Enoque, que pedem para que ele fale com Deus para os perdoar, né? Eram 4. O livro dele, que não foi escrito por ele, não é considerado parte das escrituras, tá? Ele não é a palavra de Deus. Mas, na Bíblia, Jesus foi um que fez uma menção ao livro dele, o que prova que existem verdades lá, né? Como o que são os demônios, por exemplo. Eu vou dar uma passagem aqui, ela é um pouquinho comprida, mas para entender. Vamos lá. Em Enoque, capítulo 15, versículos 1 a 12. E ele, no caso Deus, respondeu e disse-me, e eu ouvi sua voz: não temas, Enoque, homem justo e escriba de justiça. Aproxima-te aqui e ouve minha voz. E vá, diga aos vigilantes do céu, né, anjos, até em Daniel os anjos são referidos como vigilantes, que te enviaram para interceder por eles. Vocês deviam interceder pelos homens, e não os homens por vocês. Aqui seriam os anjos caídos que queriam pedir a Enoque, por ser um homem justo, para interceder por eles. E Deus disse para Enoque que ele dissesse que eles que deveriam interceder pelos homens, não homens por eles, né? Versículo 3. Porque você deixou o céu elevado, santo e eterno, e deitaram-se com mulheres, e contaminaram-se com as filhas dos homens, e tomaram para si mulheres, e fizeram com os filhos da terra, e geraram gigantes como seus filhos, né? Os Néfilim. Versículo 4. E embora fosseis santos, espirituais, vivendo a vida eterna, vocês se contaminaram com o sangue de mulheres e geraram filhos com o sangue da carne. E como filhos dos homens, cobiçaram carne e sangue, como aqueles também fazem quem morre e perece. Por isso também lhes dei, né, os homens, esposas, para que as engravidassem e gerassem filhos com elas, para que nada lhes faltasse na terra. Mas vocês, aí os anjos caídos, né, eram anteriormente espiritual, vivendo a vida eterna e imortal para todas as gerações do mundo. E por isso não designei esposas para você, pois quanto aos espirituais do céu, no céu é a sua habitação. E agora os gigantes que são produzidos a partir do espírito e da carne serão chamados de espíritos malignos na terra, e na terra será a sua habitação. Os espíritos malignos procederam dos seus corpos, né, os Néfilim, os gigantes, porque eles nascem dos homens, e dos santos vigilantes é o seu início e origem primordial. Eles serão espíritos malignos na terra, e espíritos malignos serão chamados. Quanto aos espíritos do céu, no céu será a sua habitação, mas quanto aos espíritos da terra que nasceram na terra será a sua habitação. Então tá aí, isso é verdade, isso aqui é verdade. Basicamente, os espíritos dos anjos foram criados no céu e, portanto, lá é a habitação dele. Mas os espíritos dos gigantes, né, os demônios, nasceram na terra. Portanto, aqui é a habitação deles. Por isso que os demônios vagam pela terra. Eles não são os anjos. Já falei isso antes. Eles não são anjos caídos. Demônios é uma coisa. Anjos é outra. Pessoas é outra, né? Por isso que os demônios estão na terra, não no inferno. Claro, como a gente viu antes, né? Abaddon é um que está preso no inferno. Alguns estão. Tem uma coisa que eu já tinha falado, acho que no vídeo dos anjos, tem lá no canal, que esse negócio da habitação era o diferente do ser expulso do céu. 1/3 dos anjos foi expulso, e a gente sabe que tem lá vai pedrada de anjos. Só que, até não sei se não é no próprio livro de Enoque, que diz que 200 anjos que se contaminaram com mulheres. E esses sim foram expulsos da habitação, foram presos depois, foram jogados na terra. Uma coisa que eu vi esses dias, até não está aqui no meu estudo, mas que existem em torno de 200 crateras
que, né, dizem que é impacto de meteoro na Terra, tem, acho que contado até hoje, 195 crateras. E a gente tem a informação também que mais ou menos 200 anjos, de acordo com talvez o livro de Enoque, não tenho certeza, que se contaminaram com mulheres. Então tá aí meio que uma prova de que realmente os anjos, né, caídos se chocaram com a terra. Até, né, Jesus falou, eis que vi Satanás cair como um raio e tal. Enfim, versículos 11 e 12. E os espíritos dos gigantes afligem, oprimem, destroem, atacam, lutam e causam destruição na terra e causam problemas. Eles não comem, mas mesmo assim têm fome e sede e causam ofensas. E esses espíritos se levantarão contra os filhos dos homens e contra as mulheres, porque procederam deles. Então, tá aí, demônio. Então, eles estão presos com correntes, né, esses anjos. O Eufrates é simbólico pela extensão que cobre a terra prometida a Abraão, mesmo que não esteja toda sendo usada por Israel. Gênesis 15, 18. Naquele dia o Senhor fez uma aliança com Abraão e disse, dei essa terra a seus descendentes, desde a fronteira do Egito até o grande rio Eufrates. Então, além de fazer fronteira com seus inimigos Assíria e Babilônia, que estavam sendo usados por Deus, né, na época para punir Israel por seus pecados. Isaías 10, 6 a 7. Estou enviando a Assíria contra uma nação ímpia, contra um povo com quem estou zangado. A Assíria o saqueará, pisoteando-os como terra sob seus pés. Mas o rei da Assíria não entenderá que ele é meu instrumento. Sua mente não funciona dessa maneira. Seu plano é simplesmente destruir para destruir nação após nação. Então é Deus usando. O Eufrates virou um símbolo de invasão de um inimigo usado por Deus como ferramenta para trazer julgamento. Versículo 15. E os 4 anjos que estavam preparados para essa mesma hora e dia e mês e ano foram soltos para matar 1/3 da humanidade. Então Deus já tem, né, já sabe até mesmo o segundo exato que isso vai acontecer. E esses anjos vão matar 1/3 da humanidade. Se for pegar pelo número de hoje, isso daria mais ou menos 3 bilhões de pessoas. Claro, se tu tirar os cristãos, tirar as pessoas que morrem da primeira metade da tribulação, vai sobrar bem menos que isso. Mas ainda assim o número vai ser bem alto. Quem sabe 1 bilhão, né? E provavelmente esses anjos são os que influenciam o exército do próximo versículo. Isso é algo comum. O mundo espiritual influenciar no físico. Apocalipse 9, 16. O número das tropas montadas era 200 milhões. Eu ouvi o número deles. Então era muita gente para contar, mas João diz que ouviu o número, ou seja, a ele foi dito quantos eram. Isso é quase o Brasil inteiro como exército. Versículos 17 a 19. E assim vi os cavalos na visão, e os que estavam montados neles, tendo couraças de fogo e de jacinto e enxofre. E as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saíam fogo, fumaça e enxofre. Por esses 3 foi morta a 1/3 parte dos homens, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam de suas bocas. Pois o seu poder está em suas bocas e em suas caudas, porque suas caudas eram semelhantes a serpentes e tinham cabeças e como elas feriam. Essa tradução talvez não ficou bem como João queria dizer, ou melhor, mas seria algo como os cavalos e cavaleiros e que vi em minha visão eram algo como, né? Seria trazendo mais explicativo a tradução, né, de como está no original. No sentido de, vou tentar descrever o melhor possível. É mais ou menos isso. É parecido com. Porque João viveu, né, 2 milênios atrás. Não tinha como ele dizer o que eram essas coisas. Nessa tradução em português parece que ele está descrevendo literalmente. Então ele via cavalos com armaduras, não podia ver os cavalos, mas pelo jeito que os soldados estavam montados, ele imaginava que havia um cavalo por debaixo de toda aquela armadura, né? A cabeça ela não parecia como a de leão, mas era como a de um leão. Isso no tempo de João significava aterrorizante, porque quando se via um leão, era aterrorizante. E ele via esses cavalos cuspindo fogo, mesma coisa um canhão ou arma grande, né? Sai o fogo, logo a fumaça e o cheiro de pólvora e enxofre. As caudas eram como cobras, porque eram menores e compridas. Isso soa parecido com aquelas metralhadoras .50, né, que ficam atrás dos carros. Para invadir pelo Eufrates, é necessário vir do leste para o oeste, né? E quem está no leste? A China. E as cores descritas, né, desse exército por João são as cores da China, né? O vermelho e o amarelo as cores da bandeira e o uniforme do exército chinês é azul, escuro como o jacinto. E a China
é conhecida como perigo amarelo. E essa escritura ainda poderia indicar o uso de armas nucleares, pelas 3 pragas, né? O fogo é a explosão, a fumaça é a nuvem de fumaça radioativa e o enxofre são basicamente as coisas derretidas. Mas, né, traduções e interpretações. Pode não ter nada a ver com isso também, mas enfim. Versículos 20 a 21. O resto da humanidade que não foi morto por essas pragas ainda não se arrependeu do trabalho das suas mãos. Eles não pararam de adorar demônios e ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira. Ídolos que não podem ver, ouvir ou andar. Nem se arrependeram de seus assassinatos, das suas artes mágicas, da sua imoralidade sexual, de seus roubos. E a lista de pecados aqui dá mais ou menos uma pista dos países envolvidos naquela região. Sobre os ídolos, seria a Índia, eles têm muito disso. Os assassinatos dos países islâmicos, né, matam a torto e a direito pela religião deles. E quanto ao resto, já mais ou menos sei qualquer país, mas Índia, Rússia, China e os países islâmicos vão estar tudo envolvido. Também pode indicar pecados atuais que serão ainda mais comuns conforme o tempo passar. Assassinato, por exemplo, dos abortos. Já tem mais assassinato de 1980 para cá por causa de aborto do que em todas as guerras que já existiram. Então, ao invés de se arrependerem de tirar uma vida, vão ficando cada vez mais contra tudo aquilo, mais raiva, mais ódio, menos amor, mais e mais a favor de abortos e mentiras. Roubo dos políticos, imoralidade sexual com a indústria pornográfica, OnlyFans e sei lá mais o que. Artes mágicas, voodoo, macumba. Se a gente pegar por artes mágicas mesmo, a palavra grega é farmaquia, falando sobre remédios, drogas, enfim. As pessoas usam drogas, alucinógenos, para entrar em contato com o mundo espiritual, né? Muitas culturas fazem isso. Mas enfim, pessoal. Finalizamos o capítulo 9 e até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos.